Getúlio Chagas. A guerra cibernética já é uma realidade. Você acredita que uma terceira guerra mundial pode ser mais digital do que uma guerra física? Exatamente. Já tá acontecendo, É o né? que eu compartilhei com o Vilana, né? Eu falei, depende da análise que você faz, você pode falar que uma terceira guerra mundial já está acontecendo. Por exemplo, a gente teve eleições, por exemplo, na Moldávia, em que a Rússia acusou os Estados Unidos de estarem praticando uma guerra híbrida e os Estados Unidos acusou a Rússia de estar praticando uma guerra híbrida. As eleições da Geórgia, por exemplo, que o partido mais pró-Rússia foi eleito, os Estados Unidos anunciaram que a Rússia que monopolizou e que convenceu ali, por meio de propaganda, enfim, as pessoas a votarem no partido mais pró-Rússia, e a Rússia fala que houve intervenção dos Estados Unidos. Então, já existe nessa guerra cibernética. Então, sim, por isso que eu falo, o mundo já está na Terceira Guerra Mundial. Do ponto de vista bélico, todos os países ou as principais potências se confrontando, não. Mas do ponto de vista de sanções, bloqueios econômicos, propaganda, sim. Por exemplo, a Microsoft, ela divulgou que nas eleições dos Estados Unidos, essas eleições agora, existiam fazendas de bots russos que estavam manipulando o voto do eleitorado americano para votar no Trump e não na Kamala Harris. Olha só. Porque era mais interessante para os russos. Quando a gente teve, por exemplo, o Euromaidan, que foi o processo ali dos ucranianos, protestando contra a interferência da Rússia, né, na Ucrânia, a Victoria Nuland, que era então a representante dos Estados Unidos, a secretária do Estado americano, ela estava em Maidan, na praça ucraniana, distribuindo alimento para a galera que estava protestando em favor de uma Ucrânia mais pró-União Europeia do que uma Ucrânia mais pró-Rússia. Pró-OTAN, né? Pô, pró-OTAN, né? Pô, isso não é uma interferência Claro. direta dos Estados Unidos? Então não tem muito bonzinho na história. A Rússia interfere pelo seu lado e os Estados Unidos também interferem pelo seu lado. E outro dia derrubaram alguma coisa acusando que era espião chinês nos Estados Unidos tempo atrás. Um balão, alguma coisa. A questão dos balões, né? Exato, é. Outro ponto interessante, a gente foi há 3 dias, esse final de semana, um cabo submarino ali próximo da região da Finlândia que foi cortado. A Rússia já anunciou que os Estados Unidos e a OTAN vão querer cortar cabos submarinos para acusar que foram os russos, e a OTAN alega que, na verdade, é a Rússia que está acusando que é o Ocidente que vai fazer isso, para a Rússia fazer e culpar o Ocidente. Assim, imagina numa situação de guerra em que os cabos de fibra ótica, os cabos são boicotados pelos russos. Isso coloca a Europa no escuro, por exemplo, facilitando muito a ação dos russos. Então, até essa guerra cibernética, essa guerra de comunicação, pode vir antes de uma guerra com projéteis, uma guerra de armas mesmo, né? A Rússia cortou o fornecimento lá para a Alemanha de... Tinha um projeto de... Do Nord Stream? É. Então, na verdade é que a Alemanha acabou não comprando mais, né? O gás. Porque eles iam até construir um outro, né? Construiu. O Nord Stream 2 ficou pronto, E aí? só que ele nunca foi colocado em uso, porque quando ele foi finalizado, é quando começou de fato a guerra. Aí a Alemanha cortou, né, a compra do gás, e a gente teve até um atentado, explosivos ali no Nord Stream, que também nunca foi comprovado quem fez. Depois de investigações, falaram que foram civis ucranianos que fizeram uma explosão no gasoduto. Eu acho muito estranho que civis tenham feito uma explosão num gasoduto daquela proporção, né? Mas eles foram boicotados aí. Entendi. Júlio, quer falar alguma coisa? Vamos para a próxima? O que você acha? Não, pode ir pra próxima. Vai lá, Léo, manda. O André Guedes. Se existe e qual a vantagem o Brasil teria com uma guerra na Europa inteira? O cenário que tá estourando uma guerra lá, o Brasil ganha ou perde com isso? Assim, na minha concepção, todo mundo perde, né? Tanto por conta dos investimentos. A Europa é um dos centros do capitalismo mundial. Grandes empresas, investidores estão também no continente europeu. Se for pensar de um viés extremamente egoísta, enfim, o Brasil poderia se propiciar da exportação de matéria-prima. Porque a gente tem bastante ferro, pode exportar bastante aço, por conta da guerra, né? Mas, mesmo com esses eventuais benefícios da exportação de commodities, produtos primários, os malefícios vindo de uma crise econômica que vai estourar pelo mundo, fora as possíveis sanções, bloqueios econômicos, e o capitalismo é um sistema econômico que precisa de compra e venda de mercadorias, o prejuízo seria muito maior do que o eventual benefício para o Brasil. Entendi. Bom. Oi. Oi, pode falar, Júlio. Essa eu posso colaborar um pouquinho. O Brasil, cara, além de venda de materiais
matéria-prima, né? Como a gente fez na Primeira e Segunda Guerra, o Brasil hoje é um país industrial, tá? E uma guerra de escopo europeu, a gente pode presumir que mesmo com a troca nuclear, se for uma troca nuclear limitada àquela região ali, ó, a gente pode presumir que a base industrial europeia também vai sofrer bastante, né? Vai ser uma vítima bem, bem primordial ali da ordem, da escala dos ataques. Então, de novo, o Brasil ele pode também exportar produtos industrializados, tá? Porque hoje a gente tem uma base industrial diferentemente de 80 anos atrás. A Argentina, que já tinha uma base industrial antes do Brasil ter, né, a Argentina se beneficiou muito da Primeira e da Segunda Guerra Mundial vendendo produtos para os europeus. Até que os norte-americanos entraram no conflito e vendiam, tinham uma capacidade muito maior, vendiam mais barato para ganhar na quantidade e anularam as vantagens deles. Mas se foi uma realidade para a Argentina, é bem possível que seja uma realidade para o Brasil também. Se bem que no cenário de Terceira Guerra, né, a interferência na zona logística do Brasil para a Europa, né, poderia ser uma realidade também. E se a gente está falando de remontar cenários passados, é justamente a razão que leva o Brasil a entrar nas duas guerras mundiais, né? É justamente o ataque aos seus navios mercantes. Então, se existe uma forma, um cenário que eu creio que é mais plausível, né, do Brasil se envolver no conflito desse, é, de novo, uma repetição dos últimos dois exemplos, dos últimos dois casos. Navio brasileiro sendo afundado em curso para suprir algum comprador europeu ou norte-americano. Manda, Léo. Vamos lá. Jaqueline 13. Quem financia a Ucrânia e quem tem o maior interesse em financiar nesta guerra? Em relação aos recursos, os Estados Unidos, né, são os maiores financiadores. Depois você coloca a Alemanha. Aí depende, né? Tem o apoio total e o apoio percentual. Do apoio total, em números absolutos, independente do tamanho do PIB, a gente pode colocar a França, o Reino Unido, os países bálticos, a Polônia também, um importante financiador. A Romênia, do ponto de vista percentual, também apoiou bastante, cedendo o sistema Patriot. A Romênia, eu coloco a Romênia como um destaque porque, de novo, a gente teve eleição esse final de semana na Romênia. E o eventual redução do apoio da Romênia vai pesar muito para a Ucrânia. A Ucrânia, por exemplo, grande parte dos recursos que ela tem é exportando os seus grãos. Só que a Rússia, durante grande parte do conflito, bloqueou o Mar Negro. Então a Ucrânia não podia exportar pelo Mar Negro. A Ucrânia fez um acordo com a Romênia, utilizando portos romenos, para conseguir escoar os seus produtos. E qual que era a outra pergunta? E o interesse, né? Isso. Acho que o interesse é muito mais uma tentativa de, como o Vilela falou, né? Vamos imaginar que a Rússia consolide o avanço em Zaporizhia, Kherson, enfim. Legal, aceitei agora. Quem garante que a Rússia não pode expandir isso para Polônia? Não pode expandir isso para outras áreas, inclusive membros da OTAN, entende? Então acho que é uma tentativa assim de mostrar que a Europa pode ser forte e resistir ao avanço dos russos. Finlândia tá meio preocupada, não tá não? A Finlândia, né? A Finlândia, por exemplo, tanto a Finlândia como a Suécia, elas tinham uma postura de neutralidade pós Segunda Guerra Mundial. A Finlândia tem cerca de 1.250 quilômetros de fronteira com os russos e finlandeses e suecos entraram para a OTAN justamente na tentativa de frear esse avanço dos russos na região. Tanto que hoje uma região super estratégica para a Rússia, que é o Mar Báltico, hoje a gente chama de Mar da OTAN, porque só países da OTAN que controlam o território ali. Causland está perguntando aqui, ó. Professor Ricardo, o que o Biden tem a ganhar perdoando parte das dívidas da Ucrânia? É apenas para irritar o Trump ou tem algo mais por trás disso? Olha, é difícil. Tentei fazer esse exercício, né, de imaginação aí, tentando supor o que está acontecendo. Como eu falei, na minha concepção, ou é para tentar fortalecer de fato que os Estados Unidos têm uma obrigatoriedade de continuar ajudando a OTAN, é um dever dos Estados Unidos até para conter um possível avanço dos russos. Os democratas têm muito mais essa coisa que os Estados Unidos, eles estão lutando não pela Ucrânia, em si em nome da liberdade mundial contra o Putin, e perdoar uma parte bem pequenininha, se não me engano foram 6 bilhões, algo assim, né?
que pra gente é bastante coisa, claro, mas pra guerra é uma parte pequenininha, mas numa tentativa de fortalecer os ucranianos, para meio que obrigar o Trump a continuar ajudando a Ucrânia. Então eu vejo todo esse exercício que o Biden está fazendo, de ele, por exemplo, cedeu a possibilidade de minas terrestres em solo ucraniano, coisa que os Estados Unidos não tinham aprovado até então, e que existem mais de 130 países que condenam o uso pela comunidade internacional, cedeu os mísseis ATACMS, tá falando em perdoar parte da dívida ucraniana. Na minha concepção, na tentativa de um último suspiro de fortalecer os ucranianos, ver que existe alguma chance de vitória e pressionar os republicanos a continuarem ajudando o Zelensky. Tem uma aqui pro Júlio. O pessoal tá respondendo aqui a enquete aí? Tá, Tá. deixa eu abrir aqui. Tá bom, não. Pode ser depois. Mas já está com 64% sim. Ah! Vamos dar a Argentina da Rússia. Algo que o Júlio falou, acho que no começo, o Flávio está perguntando aqui, ó. Júlio, se são 5 camadas teatros de guerra, mais o teatro informacional, onde você colocou os 2 teatros restantes, o econômico e o biológico? A gente não falou de ataque biológico, é isso? Será que tá? Então, querido, você não entendeu exatamente o que eu quis dizer. Não é teatro, não, cara. São as camadas. Eu vou explicar isso agora direito, porque pode não ser só você que está com dúvida nisso. São as camadas, tá? Do domínio, do domínio da guerra, tá? Camadas, não teatros. Por isso que não importa esse negócio de ambiente. Qual que é o outro que ele falou? Econômico? E biológico. Econômico e biológico. Não, isso aí não. É porque é o seguinte: se você for realmente pensar. Vamos pensar que o planeta Terra só tem terra, né? O planeta Terra só tem terra. Um grande continentezão esférico ali. Quem domina a Terra, domina tudo, né? Quem domina a Terra, domina todos os outros rivais. Né? Quem tem o maior exército terrestre. Mas a gente sabe muito bem que o planeta Terra tem porções de terra divididas por porções de água, que são maiores do que a Terra. Então, na verdade, quem domina a água domina a terra, tá? Por quê? Porque quem domina a água tem a capacidade de deslocar suas tropas para qualquer ponto da terra, para qualquer ponto do litoral, né? Qualquer ponto do litoral da terra. Por isso os ingleses foram a maior potência mundial militar, né, e política durante aí que 300, 400 anos, né? Por quê? Porque eles tinham a maior marinha do mundo. Hoje os Estados Unidos é a maior potência militar porque eles têm a maior marinha do mundo. Porque eles atacam onde eles querem, não é isso? Os porta-aviões deles não atacam onde querem. Se quisesse atacar a Venezuela ou o Brasil, não conseguiriam de forma assim instantânea. Por quê? Porque eles dominam a água. Então, a camada da água está acima da camada do solo aqui, da terra. Comecinho do século XX foi inventado o avião, tá? Até que balão antes era usado, mas assim, muito limitado para observação apenas. Então, com o avião, você transformou o ar em uma camada da guerra. Eu falei com você que qualquer ponto do litoral da Terra, né, pode ser atacado por quem detém o controle da maior marinha. Mas agora, na verdade, literalmente qualquer ponto da Terra, não importa se é litoral, pode ser atacado por quem detém o controle do ar. Então existe um conceito que você pode já ter ouvido falar, que é o da superioridade aérea, da supremacia aérea. Você deter o controle completo da área sobre o conflito, da área sobre o seu inimigo e impedir que seu inimigo use o ar. Isso é supremacia aérea. Então, de novo, por que os Estados Unidos é a maior potência militar do mundo? Porque eles têm a maior esquadra, né? A maior quantidade, a maior formação de bombardeiros estratégicos do mundo, tá? Aviões que podem alcançar literalmente qualquer parte do planeta e lançar uma bomba num alvo em particular. Então, o ar está acima da água, que está acima da terra. Só que, né, aí já vamos para 70 anos atrás, começa-se a explorar o espaço sideral que está acima da Terra, né? Então, por que que o espaço supera o
o ar, né? Supera a atmosfera, supera o ar. Porque lá você vai passar mísseis balísticos intercontinentais, que literalmente vão até o espaço e voltam, tá? Também você vai ter toda a camada de satélites ali de observação que vão dar para você um conhecimento completo da disposição do inimigo, de onde estão os alvos principais. Então, quem domina o espaço domina mais do que quem domina aqui, ó, o ar, que domina a água, que domina a terra, tá? E por cima do espaço tem o ciberespaço. Ciberespaço é a internet, tá? Então, quem domina o ciberespaço domina até o espaço, porque os satélites estão ligados, a comunicação via satélite está ligada através da internet. Os aviões se comunicam, né, através de redes particulares, tudo bem, mas são redes digitais que também podem sofrer interferência. As marinhas também e os exércitos de terra também. Então, o ciberespaço é um domínio que está acima de tudo, tá? Um domínio que está acima do espaço, que está acima do ar, que está acima da água, que está acima da terra, tá? E aí que eu falei que tem um outro domínio que corta tudo isso, assim, ó, corta tudo isso, né? Que é o domínio da informação. A informação não é nem necessariamente a ciberataques, não. A informação, ela é externa, ela usa outros meios, ela pode ser direcionada direto, né, para o mar, pode ser direcionada para a marinha, pode ser direcionada para a terra, pode ser direcionada para o ar, para o ciberespaço, para o espaço, entende? Pode afetar diretamente cada um desses aspectos separadamente. Então, na verdade, não são teatros de operação, são níveis conceituais que a gente usa para poder analisar, né, as capacidades de uma nação, de uma outra nação, dentro desse campo, desse domínio de conhecimento que é a guerra. Tá? Então, a dúvida, eu creio que era essa. Então, a gente não leva em consideração muita questão econômica e ambiental, porque não são teatros de operação. Que isso aí seriam, né, outros aspectos, mas dentro desse conjunto de entendimento não fazem muito sentido entrar, não.